Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 5 de janeiro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Com data marcada, vai começar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Saiba a previsão de chegada dos primeiros lotes ao nosso estado. Chuvarada de 15 dias em 24 horas. Veja por que ainda é pouco para amenizar os efeitos da seca no interior gaúcho. Cara de pau. Motorista embriagado tenta se livrar da multa e acaba preso. Os detalhes já já. Você achou que podia comprar a liberdade? O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, a notícia que os gaúchos tanto esperavam foi confirmada lá em Brasília. Já tem data para a chegada das vacinas infantis contra a Covid-19? A resposta, a gente vai para a redação conversar com a Yasmin Luz. Boa noite, Yasmin. E aí, minha amiga? Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma boa notícia para os papais e mamães ansiosos das crianças de 5 a 11 anos. Pois é, o primeiro carregamento chega ao Brasil no dia 13 de janeiro com 1.248.000 doses. Esse anúncio ele foi feito pelo Ministério da Saúde hoje. A expectativa é que o Rio Grande do Sul receba as primeiras vacinas um dia depois, dia 14 de janeiro. Aqui são 968.000 crianças entre 5 e 11 anos que podem receber a imunização. Todos os pequenos que forem levados pelos pais ou responsáveis aos postos terão direito à dose, sem exigência da prescrição médica. As crianças mais velhas também serão vacinadas, mas elas serão vacinadas antes, com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e também para as crianças quilombolas ou indígenas. O intervalo será de 8 semanas, um prazo maior do que o previsto pela Pfizer, que a gente sabe que era de 3 semanas. Esse lote que vai chegar aí, Chemali, já dá para fazer contagem regressiva, em menos de 10 dias, será de uma versão específica para o público infantil. Para a segurança e para evitar erros, esse frasco tem tampa e rótulo laranja. Olha, a notícia que traz um alívio tremendo para muitas famílias, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas para todo o país, né, Yasmin? Agora, voltando ao nosso estado, Yasmin, foi confirmado hoje o primeiro caso de infecção simultânea. Coronavírus e o vírus influenza, o vírus da gripe, ao mesmo tempo aqui no Rio Grande do Sul. Já se sabe a cidade, o paciente, o estado de saúde dele, Yasmin? Já sim, a famosa flurona, né, Chemali? A junção aí dos vírus da influenza e do coronavírus. Mas depois a gente explica essa questão de junção. É um paciente, um homem de 21 anos, morador de Porto Alegre. Ele está bem, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, que confirmou esse caso hoje. Chemali, ele teve alguns sintomas gripais leves, foi atendido no dia 23 de dezembro e os sintomas que ele teve foi febre, dor de cabeça e dor no corpo. Não precisou de hospitalização, não tem nenhuma comorbidade, só que, Chemali, presta atenção, ele só tinha tomado uma dose da vacina, não tinha o esquema vacinal completo. Bom, o resultado do teste RT-PCR dele saiu no dia 28. O vírus da influenza detectado nele foi o H3N2. E é bom a gente explicar, Chemali, uma dúvida que atinge muitas pessoas, porque não é como se houvesse um casamento entre o vírus, o coronavírus e também o vírus da influenza. Não, essa pessoa ela foi infectada pelos dois vírus. A gente tenta explicar como casamento, que seria o vírus da influenza casou com o coronavírus e aí eles teriam tido um filho que seria flurona. Não, ele foi infectado pelos dois vírus e, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, ele passa bem. Chemali, inclusive, essa pessoa que se contaminou com os dois vírus, como eu falei, passa bem. A gente sabe de alguns outros casos ainda não confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde. E, Chemali, com isso, né, muitas pessoas acabam procurando os postos de saúde
para se vacinar não só contra a Covid-19, mas também contra o vírus da influenza. Essa vacinação contra a gripe, ela continua e aí ela está disponível para aquelas pessoas, está disponível naqueles postos que ainda possuem estoque. É o que explica a diretora do Centro Estadual da Vigilância e Saúde, a Cíntia Molina Bastos. Atualmente, a vacina da gripe está disponível nas unidades de saúde do estado. A gente, conforme pedido, está enviando para os municípios. Então, se as pessoas não encontrarem, podem, inclusive, sinalizar. Vindo o pedido, a gente encaminha mais. Essa chamada para ir quem não foi tomar o ano passado e tem interesse de ir, a gente tem vacina, todas que são remanescentes, e não tem por que a gente não aplicar se aumentou o caso de influenza. E aí, Chemalha, eu te pergunto, tu tomou a vacina da gripe do ano passado? Sim. Eu também tomei. Ou seja, a gente, se quiser, não pode tomar a vacina da gripe agora. Por exemplo, se o Joãozinho não tomou a vacina ano passado, Joãozinho pode procurar um posto de saúde e tomar. Foi o que explicou, então, a diretora Cíntia Molina Bastos. E só para a gente finalizar, Chemali, desde o início de dezembro, aqui no Rio Grande do Sul, já foram identificados 116 casos de influenza H3N2, incluindo, entre eles, 2 óbitos nas cidades de Porto Alegre e São Francisco de Paula. É a vacina da gripe que foi disponibilizada aqui pelo SBT para todos os funcionários, todos se imunizaram contra a gripe e quando chegou o calendário normal da Covid, todo mundo foi, 100%. Todos nós com o esquema vacinal completo. Isso que é importante, né, Yasmin? Isso tá mesmo. Certo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Yasmin Luz, direto da redação de jornalismo. Agora, uma notícia que é uma tragédia no nosso estado, gente. Uma mulher morreu e 2 crianças ficaram feridas em um grande incêndio no Vale do Taquari. O fogo consumiu a casa no bairro Moinhos da Água, em Lajeado, na manhã de hoje. Quando os bombeiros chegaram ao local, foram informados que havia uma pessoa no interior dessa casa. E entraram na residência. Acabaram encontrando Cristine Garcia Suzer, de 39 anos, já sem vida. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, um menino de 12 anos e uma menina de 7 haviam pulado a janela e saído sozinhos, escaparam da casa que estava em chamas. Ela teve 30% do corpo queimado e ele, 50%, estão na UTI do Hospital de Pronto Socorro aqui em Porto Alegre. Portanto, aí um incêndio, uma tragédia que aconteceu lá no Vale, né, do Taquari, lá em Lajeado, portanto. Muito, muito complicado, realmente. 2 crianças escapando do fogo e essa mulher que, infelizmente, não resistiu ao calor das chamas. E agora, olha essa notícia. Um homem de 46 anos foi preso hoje de manhã. Estava dirigindo aqui, embriagado. Só que, além disso, tentou, sabe o quê? Comprar liberdade, gente. Subornar os policiais no Vale do Rio Pardo. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. O motorista dirigia um caminhão quando foi abordado na RS 287 em Santa Cruz do Sul. Durante a fiscalização, policiais perceberam que o homem parecia bêbado. Ele se negou a realizar o teste do bafômetro. Câmeras mostram o suspeito conversando com policiais e oferecendo R$ 85 em dinheiro para ser liberado. Nesse momento, foi dada a voz de prisão a ele por corrupção ativa e por embriaguez ao volante. Menos de 20 segundos, esse é o tempo que um bandido leva para roubar uma relojoaria. O criminoso entrou na loja em Passo Fundo e levou 2 relógios avaliados em quase R$1.000. Em seguida, ele fugiu correndo. O bandido foi detido por populares até a chegada da polícia. O caso aconteceu no final da tarde de ontem. Uma casa lotérica em Giruá, no noroeste gaúcho, foi alvo de criminosos. Câmeras flagraram a ação dos ladrões. A dupla até tentou fugir em uma moto, mas a polícia capturou os bandidos. Com eles, foram encontradas armas de fogo usadas no roubo e uma parte do dinheiro roubado, além de uma porção de cocaína. Gratidão em ter você como cliente era a inscrição na embalagem dessas drogas apreendidas em Gravataí, na região metropolitana. 2 mulheres envolvidas com o tráfico foram presas. Com a dupla, a polícia apreendeu 5 quilos de maconha, meio quilo de cocaína e quase 500 porções de crack prontas para a venda.
Gratidão na venda de drogas é muita cara de pau, né? É muita cara de pau. Agora, presta atenção nessa história de honestidade. Primeiro um susto e depois um final feliz no Vale dos Sinos. Dinheiro achado em uma sacola jogada no lixo, pois foi recuperado e devolvido ao dono. Olha só. Um comerciante de Novo Hamburgo conseguiu recuperar R$4.000 que jogou ontem no lixo por engano. Quando se deu conta, ele foi até a central de resíduos do bairro Roselândia. Depois de mais de 5 horas de buscas, o dinheiro foi achado por um auxiliar de limpeza. O dinheiro devolvido era para pagar as contas de um mini mercado administrado pelo comerciante. Um aí bastante grande, graças a Deus. Está na mão para pagar meus boletos. As pessoas humildes são aqui as que mais dão exemplo, né? Olha, de esporte e o Grêmio, hein, gente? O tricolor. Hoje de manhã surgiu a informação de que Douglas Costa, aquele mesmo do tchauzinho para a torcida, foi confirmado para ficar no clube e jogar a Série B. Mas não é bem assim. Vamos conversar com o Matheus Schenck, que tem as informações ao vivo pra gente. Conta os detalhes dessa novela, desse casamento, Matheus Schenck. Boa noite. Oi, Chemali. Boa noite para você, boa noite a todos. Você falou a palavra certa, né? Essa novela chamada Douglas Costa. O que aconteceu? Vamos resumir essa história. Hoje cedo, o Denis Abraão, que é o vice de futebol do Grêmio, ele concedeu uma entrevista ao Wilton Momba, nosso colega do Correio do Povo. E nessa entrevista ele teria dito que o Douglas ia ficar no Grêmio, com essas palavras. Acontece que hoje à tarde, finalmente o Denis me respondeu, eu consegui contato com ele. Ele disse que não é bem assim a história. Ele não estava se referindo ao Douglas, ele estava se referindo ao Diego Souza, que esse sim já tem a permanência confirmada no Grêmio. Então segue a novela Douglas Costa. E mais, essa novela vai se arrastar por pelo menos mais uma semana. O Grêmio se reapresenta na segunda-feira e o Douglas Costa vai se reapresentar para iniciar os trabalhos de pré-temporada. E só aí, Grêmio, Denis Abraão e também o Douglas Costa, seu agente, vão sentar e vão finalmente definir o que vai acontecer. O Grêmio não vai abrir mão do Douglas Costa, no sentido de rescindir o contrato. Isso não vai acontecer, tá, Chemali? Se o Douglas Costa ainda é uma indefinição, o Grêmio teve hoje uma confirmação. Martim Benítez, meia de 27 anos, argentino que estava no São Paulo na última temporada, pertence ao Independiente. Este sim foi confirmado como reforço do Grêmio, chega por 1 ano de empréstimo, o Grêmio vai pagar cerca de R$1,5 milhão de reais, 1,6 milhão para ser mais exato, pelo empréstimo desse jogador, fica 1 ano aqui em Porto Alegre. Mas, Chemali, você está sentindo falta do Inter, imagino, né? Tem que botar a balança, né? Equilibrar essas forças. Pois é, o Inter também tem uma confirmação, tá? Vou te dizer, o Alexander Medina, técnico colorado uruguaio, já tem data para ser apresentado. Sexta-feira, 11 da manhã, a apresentação oficial do Medina para iniciar os trabalhos. Na terça, o Inter começa a pré-temporada de maneira oficial. Mais 2 informações rapidinho, Chemali, para a gente encerrar esse nosso boletim. O Inter está esperando o meia Nicão se despedir do Atlético Paranaense, ídolo lá no Furacão, para finalmente contratar o Nicão. Contrato de 3 anos para este jogador, que é muito bom. Acho que chega para ser titular indiscutível, né? Sem dúvida. Deve ser amanhã, tá? Amanhã, provavelmente, essa confirmação do Nicão. E amanhã também a chegada do Wesley Moraes, atacante de 24 anos, que chega do Aston Villa da Inglaterra. Esse jogador já está afinadinho, já está fechadinho. Amanhã chega a Porto Alegre e começa a sua trajetória no Internacional. Finalmente a dupla Grenal começando a confirmar novidades nessa primeira semana do ano, Chemali. Eu não aguento mais só especular, Chemali. Tá certo, Sheik, a coisa tá esquentando em seguidinha. Eles vão começar a pré-temporada e aí vai ser pra valer mesmo. Olha, agora a gente sai do esporte para falar da chuvarada. E quando cai chuva em excesso, é transtorno certo em Porto Alegre. Para variar, pontos da Zona Norte alagaram com toda a chuva de hoje. Mas choveu muito mesmo, né? Choveu demais. E olha, eu quero saber da Yasmin Luz se essa chuva já foi suficiente para amenizar o calor e também a questão da seca, né, Yasmin? Conta pra gente primeiro os transtornos, né? Olha, Chemali, teve muito transtorno. Digo até por mim, o almoço foi cancelado algumas vezes por causa, né, da chuva. Bom,
Em alguns bairros aqui em Porto Alegre, choveu entre 40 e 50 milímetros nas últimas 24 horas. Isso equivale a metade da chuva esperada em média para todo o mês de janeiro. O nível do Guaíba subiu para 71 centímetros. Para se ter uma ideia, ele estava em 16 centímetros no último dia do ano, 31 de dezembro. E é como de costume, né, Chemalho? O DEMAI precisou atuar na Zona Norte para desobstruir arroios e redes pluviais, com escavadeiras, principalmente nas avenidas Sarandi, Raul Calduro e 10 de Maio. Em locais onde normalmente ocorre o transbordamento no arroio Sarandi, há uma ponte sobre o arroio na rua Zeferino Dias, que a gente vê aí nas imagens, antes da Avenida Assis Brasil, que causa estreitamento e falta de capacidade de escoamento, impedindo o fluxo normal das águas da chuva. Aí alaga tudo mesmo, como a gente vê nessas imagens do Jairo Cristofari. A Prefeitura atribui essa situação ao crescimento populacional e à ocupação desordenada da área. E para resolver esse problema, a Prefeitura começou os trabalhos de avaliação da área para a dragagem do arroio. Essa dragagem do primeiro trecho deve começar no fim do mês de janeiro e deve durar pelo menos um mês. Mas não foi só na Zona Norte. Chuva também alagou parte da Avenida Juca Batista, na Zona Sul, que a gente vê aí nas imagens, e teve muita água por toda a região metropolitana, como em Esteio, onde a gente também recebeu muitos relatos de moradores no nosso WhatsApp da produção. Em Alvorada, como a gente pode ver nestas imagens aí da Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bela Vista, Chemalho. Nossa Senhora, muita água de verdade. Agora, Yasmin, fica aqui comigo porque ainda hoje, no segunda edição, a gente volta a falar da estiagem e também saber, apesar dessa chuva toda, o Rio Grande do Sul está longe de recuperar os prejuízos provocados pela seca. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande e voltamos já a falar direto sobre o tempo. Será que essa chuva toda de hoje vai ser suficiente para pelo menos amenizar os efeitos da estiagem, da seca no nosso estado, hein, Yasmin? Olha, Chemali, apesar dos grandes volumes de chuva de hoje, os efeitos da estiagem prejudicam os produtores rurais há quase 3 anos aqui no Rio Grande do Sul. Segundo a Emater, quase 140 mil propriedades foram afetadas pela seca. O número de municípios em situação de emergência subiu para 132. Mais de 5 mil famílias estão sem acesso à água. De acordo com a meteorologista Estael Cias, essas precipitações esporádicas não são suficientes para resolver o problema. Vamos ouvir a Estael. A chuva foi muito irregular, não ocorreu em todos os pontos e os maiores acumulados registrados acabaram concentrados na metade leste do estado, especialmente no Paranhana, na Vale dos Sinos e aqui mesmo na capital região metropolitana. O que se espera é que nesta quinta-feira ainda tenha umidade, nuvens e garoa na parte norte do Rio Grande do Sul, chuva que não tem efeito sobre as consequências da estiagem, então ajuda a atenuar os efeitos da estiagem, mas ainda não resolve. Chemali, para a gente ter uma ideia do problema, a cidade de Bom Princípio, onde a nossa equipe esteve hoje, no Vale do Caí, já acumula 11 milhões de reais de prejuízos pela seca. Numa propriedade que a nossa equipe visitou, o açude secou, as lavouras de milho e de alfafa não resistiram ao tempo árido. O solo rachou e não permite um novo plantio. Em Santa Maria, a situação de 105 famílias também é bem complicada, dependem diretamente da Defesa Civil para as necessidades mais básicas e o abastecimento está aí na imagem, só por caminhão-pipa. Hoje o governo gaúcho se reuniu novamente para definir medidas de socorro aos produtores rurais e essas comunidades sem água, entre elas ampliar subsídios para produtores de milho, um estudo para que o Estado possa subsidiar as taxas de juros para as linhas de crédito rural contratadas pelos produtores de leite e a elaboração de uma estratégia para disponibilizar mais caminhões-pipa, especialmente para consumo humano e de animais. E logo mais, Marcelo Chemali tem uma reportagem da Luciane Como sobre o efeito da estiagem no sul do país, depois a gente aqui no SBT Brasil. Tá certo, Yasmin, obrigado pelas informações, reportagem completa da Lu Coma no SBT Brasil, gente. Obrigado pela companhia de todos. Antes de me despedir, vou mandar os parabéns para minha jornalista preferida, 21 anos hoje. Filha, o pai te ama. Beijo, voltamos amanhã às 7h20. Amanhã André Hart tá de volta, 11h30 da manhã, com o SBT Rio Grande. Tchau, tchau.